Fala, torcedor, tudo certo? No vídeo anterior eu falei que o Grêmio sucumbiu e caiu para o lanterna da competição do Campeonato Brasileiro com a arena lotada. Nesse vídeo eu quero falar para vocês em que o Grêmio está perdido e o Mano Menezes está com prazo de validade determinado. Já está pronto. Mas a direção também está com prazo de validade? Eu vou te contar esses detalhes porque uma análise como essa, depois da derrota para o Sport, a entrevista coletiva do Mano Menezes junto com o Alexandre Rossato, os movimentos feitos pela direção no dia de hoje, desta segunda-feira, e o presidente Alberto Guerra, que estava no Rio de Janeiro, está retornando para Porto Alegre para tomar algumas decisões, dá uma entrevista que deixa qualquer um de boca aberta. Por isso, é o título desse vídeo, que o Grêmio realmente está perdido e o Mano Menezes com prazo de validade. E a direção não tem prazo, não? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações e fazer parte junto comigo, dá essa moral aqui no canal para a gente continuar crescendo e vocês entendendo um pouco mais do que acontece dentro do Grêmio, porque eu vou falar a língua do torcedor para vocês. Eu sempre falo a língua do torcedor e, claro, o que realmente está acontecendo, a realidade. Olha só, o técnico Mano Menezes, depois da derrota do Grêmio para o Sport por 1-0 na Arena, na frente de 35.087 pessoas, foi para a coletiva com Alexandre Rossato ao seu lado. Convenhamos, ele estava sendo respaldado pelo Alexandre Rossato para se manter como técnico e que o Grêmio ia mudar, uma frase muito antiga, vai mudar não mudando, e precisam ser feitas outras situações, outros movimentos para que as coisas aconteçam. E o Mano foi muito categórico quando ele fala na coletiva com poucas palavras. Ele realmente teve poucas palavras para poder falar situações em que acontece. E, inclusive, ele diz que as coisas precisam mudar e logo, porque ele também está se sentindo incomodado, porque ele gosta do Grêmio e ele não quer ver o Grêmio passando dificuldade. Ele já tirou o Grêmio de uma dificuldade e não quer colocá-la de volta na dificuldade. Então, ele deixou à disposição dos dirigentes para poder sair do Grêmio. E o Grêmio fazer alguma mudança para que não perca para o Atlético Mineiro, que é o próximo jogo. E se o Grêmio perder para o Atlético Mineiro, corre o grande risco de entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada. Então o Mano precisa fazer algo. A direção precisava fazer algo. E com isso, o Alexandre Rossato vai para a coletiva junto com o Mano Menezes e faz aquela papagaiada, que para mim aquilo é um absurdo, em ir para uma coletiva para falar nada a respeito do que precisa ser feito no Grêmio. E queriam fazer algo de diferente. E a gente vê que as coisas não são bem assim. Elas não acontecem assim como a gente imagina ou acredita que vai ser. É que existe todo um trabalho, existe todo um roteiro, né, para o clube chegar a ter a demissão do treinador, em definir a demissão do treinador. Assim como a gente fala que existe uma cartilha para o rebaixamento, existe também uma cartilha para o treinador. O Grêmio não jogou futebol contra o Sport. O Grêmio foi dominado pelo Sport. E isso deixou muito claro para o torcedor, porque a gente viu o Grêmio muito forte nos 10, 15 minutos, mas o Grêmio perdeu o fôlego em outro determinado momento da partida. E isso deixou a gente preocupado. E a cartilha acaba sendo que os jogadores foram perdendo o ritmo e o Sport acabou crescendo em cima do Grêmio a partir de então. E essas coisas não funcionaram em campo. O Mano não conseguiu ajustar. Por mais que estava muito claro o seu esquema tático, como ele queria que jogasse, mas na hora de competir, ganhar, brigar, eu até fiz no vídeo anterior, por isso que eu começo falando do vídeo anterior, eu vou deixar aqui para vocês uma análise do que aconteceu no jogo, muito fácil, porque tu pode pegar os números do jogo e entender, mesmo assistindo o jogo, tu vê que o jogo em si e com os números mostram que o Grêmio não tentou nada. É isso. Mas o Mano é culpado? O Mano fala na coletiva em que as coisas precisam mudar, que as coisas precisam serem feitas urgentemente para funcionarem dentro de campo.
e ele dá um recado isso para a direção. É um recado do Mano Menezes para a direção. E pelo que eu entendo, até então, as coisas começam a mudar no dia de hoje. E aí eu quero entrar no encerramento de contrato que foi determinado, que hoje já começaria a ser feito. O Grêmio começa a definir a rescisão de contrato do Natan Pescador, que já se falavam há um tempo atrás, foi a notícia do Jeremias Werneck, mas que ainda não aconteceu. E não é só o Natan Pescador, tem vários outros jogadores que não fazem questão de jogar no Grêmio. Estão só pelo salário. E vocês aí, torcedores, sabem exatamente de todos os jogadores. A gente pode citar inúmeros jogadores aqui que não estão nem aí pro bagulho, estão nem aí para jogar. Estão nem aí para a torcida do Grêmio, estão nem aí para a camisa do Grêmio. Inclusive, eu soube hoje, em que na quarta-feira, depois do treino, teve um almoço, né? Teve 2 jogadores, eu sei de 2 jogadores, em que eles passaram de quarta para quinta, comendo e bebendo. De quarta para quinta. Tudo bem que o jogo foi no domingo, daria tempo para se recuperar? Pois é. Aí o cara na quinta-feira não treina bem, né? Na sexta-feira já começa a fazer um trabalho um pouco melhor, aí no sábado, né, um pouco de um ritmo menor, aí no sábado é só um preparatório para o domingo, o cara chega no jogo e não consegue jogar 90 minutos, além de tudo é titular. Então, assim, tem outras coisas fora e que não dá para descartar que é a vida do cara. Mas o cara não tá nem aí. O cara largou, não tá preocupado. E o Mano botou para jogar por quê? Porque ele precisa ter o grupo na mão. Então ele acaba fazendo esse tipo de situações, assim, causando. E isso mostra, dentro do clube, dentro do grupo, os jogadores que querem jogar não vão. Porque se o cara tá aprontando fora de campo, por que ele sai como titular? Sabe? É isso. Por que ele sai como titular? Então, acaba perdendo a mão. E o Mano foi lá e tentou expor isso, que tem coisas que precisam ser resolvidas. Inclusive, tirar alguns jogadores do elenco. A Natan Pescador é um que vai sair, não está jogando. A gente sabe de outros que nós poderíamos falar, que Gemerson é um, o próprio Luan Cândido é outro, o Lucas Esteves não sei o que está fazendo ali. A gente tem o Amuso, que foi um investimento que o Grêmio precisa reaver, mas vai botar para negócio. O Franco Cristaldo, eu que gosto do Franco Cristaldo, não está rendendo. Um abraço. São situações assim que precisam ser determinadas e cortar o mal pela raiz. Será que vai acontecer? Pois é, não sei. E a gente continua falando sobre prazos aqui, porque a janela fecha no dia 2 de setembro. E o Grêmio contratou 2 jogadores e precisa reforçar. Mas o presidente Alberto Guerra sai do jogo, no meio do jogo, para o Rio de Janeiro, num voo, que precisava ter uma reunião na CBF sobre o fair play financeiro. E aí, ele acaba falando, não atende ninguém na descida do aeroporto, né, no Rio de Janeiro, mas ele acaba fazendo uma entrevista depois dessa reunião e dá um prazo. Ele dá um prazo para o Mano Menezes. Eu achei muito curioso isso. Eu estou pegando aqui a parte para vocês entenderem, em que o presidente Alberto Guerra fala sobre a manutenção do técnico após a derrota para o Lanterna, né, o Sport, e ele ainda afirmou que novas avaliações serão feitas em conversas com a comissão e o departamento de futebol assim que ele retornar para Porto Alegre na noite desta segunda-feira, quando eu estou gravando o vídeo. O Guerra falou, isso está no GZH, com a equipe da GZH, ele falou que o dirigente revela que o técnico, com o técnico após a derrota para o Sport, ele conversou com o treinador. Questionado sobre o Mano ser treinador do Atlético Mineiro, o dirigente disse, hoje, questionado sobre o Mano ser o treinador contra o Atlético Mineiro, o Alberto Guerra, o presidente Alberto Guerra, fala assim, hoje o Mano é nosso treinador, por hora está mantido. Vou sentar com ele, com o pessoal do futebol, e faremos as avaliações necessárias.
Houve jogos que vimos evolução, mas ontem foi uma involução. Um dos piores jogos. Fiquei envergonhado. Não pela derrota, mas pela atuação. Não estava à altura do que a gente se preparou, do que planejamos. Realmente nos coloca numa situação difícil. A gente estava muito confiante. Foi uma semana bastante boa de trabalho. É isso que nos deixa chateados. A gente tem que ter calma agora e serenidade. Ele deu prazo para o Mano. Ele vai chegar, vai conversar com o Mano. Provavelmente o Grêmio possa demitir o Mano Menezes. Achar que as exigências feitas pelo Mano para tomada de decisões e resolver alguns problemas internos pode ser que esteja fora do contexto e do que o Mano, do que o Alberto Guerra pretende para o Grêmio. E muitos vão falar assim, ele pretende rebaixar o Grêmio. Curiosamente, o Grêmio vem caindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Enquanto eu gravo esse jogo, o Juventude está vencendo o Corinthians. E eu sou um cara aqui que faço uma crítica, porque o Grêmio procurou jogadores do Juventude para reforçar o elenco. Mas não tinha que procurar jogadores do Juventude para reforçar o elenco. O Grêmio tinha que ter os dirigentes do Juventude dentro do Grêmio. Eles são inteligentes. Não é porque o Juventude está na zona de rebaixamento, é que ele não tem um critério, ele não tem uma postura e de como determinar dentro do clube as suas ações, as convicções em contratações, e o momento que estão passando também é por investimento. Vocês já pensaram os dirigentes de Juventude com o investimento que o Grêmio tem? O Juventude tem a menor folha do Campeonato Brasileiro. Menor folha do Campeonato Brasileiro de Juventude. Imagina os dirigentes de Juventude com a renda que o Grêmio tem, que o Grêmio disponibilizou. Os valores que o Grêmio gastou em contratações com o Juventude. Acho que eles vão fazer um time competitivo, porque esses jogadores estão competindo. Estão vencendo o Corinthians. Pode ser que, neste momento está vencendo, acabou o primeiro tempo. Quando vocês assistirem, entenderem que eu estou gravando neste momento. Pode ser que o Juventude até saia da zona de rebaixamento e o Grêmio entre. Por que não? Tudo é possível. O futebol está ali. A gente está vendo que os jogadores não estão querendo. A gente está vendo que os jogadores não estão afim. E essas rupturas precisam ser feitas, já eram para ter sido feitas há muito tempo. Nós falamos aqui em alguns vídeos anteriores em que o Grêmio tinha determinado a demissão, que ia mandar 8 jogadores embora no meio do ano e ia contratar 6. O Grêmio não mandou nenhum, a não ser os jogadores da base. Mandou embora o Igor Serrote e vendeu os guris da base para pagar as contas. O Grêmio não vai conseguir honrar o seu compromisso até o final do ano. Precisa ainda levantar mais uma grana. Então alguém mais vai sair. Então eles estão fazendo o quê? Encerrando contratos. Vão fazer a saída para quê? Para aliviar a folha e talvez, por uma ideia de que se botar essa gurizada para jogar, esses caras para jogar, sabendo que estão rescindindo o contrato de todo mundo, eles possam mudar de opinião, mudar a forma de vestir a camisa, de jogar e se entregar totalmente. Se eu não me engano, foi o Rica Perrone falou num comentário dele após a derrota do Grêmio, em que ele comentou sobre o Cruzeiro, e eu achei isso muito interessante. O Cruzeiro foi lá e contratou um monte de jogador, inclusive o Dudu, e os jogadores, o time não rendia, não tinha jeito de render. Demitiu o treinador, não rendia. O que ele fez? Chamou o Dudu e disse, um abraço, tchau pra ti. Não dá. Um abraço, tchau. Por quê? Não estava ajudando, não estava correndo, então não serve. Pegaram e mandaram o Dudu embora. E o time voltou a vencer, voltou a jogar futebol. Os caras entenderam que o cara que surgiu aqui, que seria a maior contratação e tal, não rendeu, mandou embora. Pode acontecer comigo também. Imagina perder meu contrato. E aí está se falando, o Gabigol é banco do Cruzeiro. Gabigol é banco do Cruzeiro. Para vocês terem uma noção do que é administrar um clube. O que é dirigente com pau na mesa, como se fala. O Grêmio não tem isso. Então eu não acredito que vai ter uma limpa assim no Grêmio. A gente sabe que tem nomes. Será que eles vão demitir todo mundo, vão botar todo mundo embora e dar o respaldo mesmo para o Mano? As palavras do Alberto Guerra não me faz acreditar que ele vai dar respaldo para o Mano Menezes. Em nenhum momento. Nem um pouquinho. Eu não vejo ele dando respaldo para o Mano. Eu tô vendo ele demitir o Mano. E aí para o jogo contra o Atlético Mineiro, provavelmente vai ser o Rames Freitas, o treinador, e o Grêmio vai se encaminhar
arrastando uma negociação para contratar talvez o Vojvoda. Por aí. Mas e aí? E a direção que contratou esse monte de jogador ruim? Luiz Wagner Vivian, próprio Alexandre Rossato, que também fez parte de negociações. Não dá para cobrar o Brum porque ele já saiu, mas os jogadores que estão lá faz parte dele. Por quê? Por que não troca? Por que o Alberto Guerra não vai lá e manda os caras embora e assume de vez o bagulho? Porque a promessa de campanha dele não é verdade, cara. Ele participou de um time que venceu e só participou. Ele não tomou as decisões. Existem muitas histórias a respeito do que acontece dentro do clube, dentro com dirigentes. Não é verdade. Não é bem assim. Ele não fez acontecer. Tanto é que como presidente ele não consegue. E ainda dá uma entrevista desastrosa como ele deu lá no Rio de Janeiro. O que vocês acham? Acho que tudo isso é verdade? Que realmente vai acontecer algo? Eu estava acreditando e que com Mano Menezes e Filipão o Grêmio ia mudar. Eu acho que tem que mudar os dirigentes. Tem que trocar todo mundo. E se o Mano pudesse... se o presidente Alberto Guerra pudesse pedir, né, sair, pedir as contas e outra pessoa assumir, ou passar logo o bastão para o próximo presidente, se pudesse fazer algo, ele tinha que fazer. Eu acho até que é o que ele quer também, porque é impossível uma cagada atrás da outra. É incrível como é feito uma cagada atrás da outra. Tá aí, o Grêmio, ladeira abaixo. Alguém acredita que o Grêmio vai sair dessa situação já no próximo jogo? O Grêmio vai conseguir um empate heróico, uma epopeia diante do Atlético? Eu não acredito. Não acredito. Convenhamos. Não quero citar outros nomes, não quero citar outros exemplos que foram dados ao longo dos últimos 2 anos, mas não tem condições. O Grêmio contratou jogadores que não têm vontade de vencer, que não têm vontade de jogar, e quem tinha vontade de jogar que foi embora, pediu para ir embora. Que é os jogadores das categorias de base, é o próprio Arezzo, que viu que não ia jogar, que a direção não cumpriu com o que prometeu e pediu para jogar, para ir embora. Tá aí. É isso que acontece com os jogadores que atuam com a camisa do Grêmio neste momento. Mano com prazo de validade. O Grêmio está perdido. E a direção? Tem prazo? Comenta aqui, dá o like, se inscreve. Daqui a pouco a gente volta para comentar um pouco mais a respeito do que acontece no Grêmio.